Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos aqui para tratar de um assunto, eu creio que dos mais importantes, que fala do filho pródigo. Por que é importante assim? Porque nós estamos vendo que na nossa sociedade, aqueles que estão desviados da palavra de Deus, ou afastados da casa de Deus, ou afastados do seu próprio Deus, são em número iguais ou maiores ainda do que aqueles que estão na casa do Senhor, ou junto com o Pai. Por isso que resolvemos tratar desse assunto, para que você conheça que essa situação é bastante urgente, para que aprendamos a palavra, e para você que está afastado da casa do Senhor, afastado de Deus, afastado do Pai, volte para Ele. E você que está junto com o Pai, que você saiba, que você reveja o assunto, para que nunca você venha a sair da presença do seu Pai. Então aqui tem a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler essa passagem bíblica e traçar os comentários e revelar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Então vamos a uma palavra. São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 até o 20. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, a minha herança. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui está o texto em parte dele. Nós vamos revelar parte por parte, para que você entenda bem o que Deus está falando, o que Deus está revelando para o seu coração. A palavra diz que nós temos que conhecer a palavra, ou conhecer o caráter de Deus, conhecer o nosso próprio Deus e continuar conhecendo. Então a cada dia nós temos que voltar à palavra do Senhor. Josué disse: medite nessa palavra de dia e de noite. Isso quer dizer que a palavra de Deus é um alimento. Há um princípio bíblico que eu tenho dito aqui, vou repetir muitas vezes, que nós temos 2 naturezas. A natureza física, humana, terrena, essa carnal, passageira, provisória, e a outra natureza, que é a natureza espiritual. As 2 naturezas, elas têm necessidades de alimento. A natureza física, o alimento diário, que nós conhecemos aqui da terra, o fruto da terra, e o alimento espiritual, que vem dos céus, que é a palavra do Senhor, que veio dos céus, representada por Jesus Cristo. Nós temos que ter esses 2 alimentos. O que Deus nos ensina é que o alimento espiritual é o principal.
quando você tem esse alimento, todas as demais coisas, ele acrescenta, todas as demais coisas vêm naturalmente. Nós temos aqui um outro princípio bíblico, que é o seguinte: a Bíblia, ela é judaica, tanto no o Velho Testamento como o Novo Testamento. Trata das coisas de Israel. Os simbolismos que aparecem na Bíblia são de Israel. Mas nós, pela revelação do Espírito Santo, então nós alcançamos e conhecemos todos esses simbolismos, que não é tão difícil assim. Voltando a esse texto, quando nós lemos sobre o filho pródigo, então nós fazemos algumas perguntas. E as respostas elas virão para que nós conheçamos qual o caráter desse filho pródigo. Hoje vamos tratar somente deste filho, de um dos filhos. Esse texto nos mostra que na casa do pai havia 2 filhos. E nós entendemos que um deles somos nós. E no final dessa mensagem, você vai conhecer as características de um filho pródigo. Um filho que sai da presença do seu pai. Um filho que resolve viver por conta própria. Então a primeira pergunta eu posso formular assim: por que o filho pródigo resolveu sair de casa? A primeira pergunta. Agora vamos buscar no poder do Espírito de Deus a resposta. Porque na Bíblia, nesse texto, não está mostrando, não está dizendo o motivo, mas nós podemos alcançar esse motivo. O filho, ele quis sair da presença do pai, por quê? Primeiro, não tinha harmonia com seu irmão. Eles eram antagônicos, adversários. E você já pode notar que quando você está numa comunidade cristã, numa igreja, num templo, você já pode observar que há pessoas que não têm harmonia, não têm intimidade com o seu irmão que está na igreja, que está naquela comunidade. Esse filho pródigo, esse ensinamento, está dizendo exatamente isso. Que esse filho, não tendo harmonia, então resolve sair da casa onde está esse irmão mais velho. O que nós notamos também, o que vem à nossa mente, é que esse filho, ele não queria a obediência, não queria se manifestar obediente ao pai. Queria uma vida mais leve, mais solta, não debaixo da autoridade do pai. Queria viver uma vida por si mesmo, com sua capacidade, com sua destreza. Eu sei quem eu sou, eu posso fazer, posso resolver, eu posso ir embora. Eu não preciso ficar debaixo de regras. Eu preciso viver minha vida. Pode ser também que esse filho tenha pensado que ele, fora da casa desse pai, do seu pai, ele poderia ter uma prosperidade muito maior do que ele tinha até aquele momento. Então, por isso, ele pediu a sua herança. O que nós observamos também é que o pai, o seu pai, ele não se manifestou contrário àquela decisão. Isso é muito fácil de entender quando nós vemos que quando Deus criou a humanidade, Ele deu a essa humanidade o livre-arbítrio. Você pode tomar a sua decisão. Deus não quis fazer de nós robôs, mas Ele quis que nós tivéssemos ideias próprias, quis que nós tivéssemos decisões próprias. Ensinou-nos as consequências de tudo isso. Mas esse filho, ele tinha a liberdade de ficar em casa ou sair de casa. O seu pai nada fez para que ele ficasse. Então, atendeu o seu pedido, que foi entregar para ele aquilo que era dele, a herança.
tudo aquilo que ele obteve até o último dia que estava na casa de seu pai, debaixo da sua autoridade. Então nós notamos que este filho, recebendo tudo aquilo que ele tinha conseguido, ele sai de casa. O que você pode imaginar que ele tinha conseguido até aquele momento? A segurança, por exemplo. Ele teria conseguido até aquele momento os dons espirituais, a esperança, a condição de ser ensinado pelo pai, roupas, anel significando aliança, ele tinha calçados, tinha alimento em casa. E ele resolve então arrebanhar, somar tudo isso, ajuntar e sair de casa. Durante um tempo ele viveu muito bem, porque ele viveu utilizando tudo aquilo que era considerado ou considerada herança que ele havia conseguido. Então nós observamos aqui que quando as pessoas saem da casa do seu pai, conforme esse ensinamento, ele não ajunta mais nada. A partir daquele momento ele começa a gastar aquilo que tem. Obviamente que chega um momento em que ele gasta tudo, porque ele não somou mais nada, ele somente gastou. Este, então, é o primeiro ponto que nós anotamos nesse ensinamento. Por que o filho resolveu sair de casa? Então, esses motivos e alguns outros também que você pode alcançar meditando, buscando na palavra. Algum motivo havia para que esse filho então saísse. E quais foram as consequências, que é o segundo ponto? Que consequência traz quando você sai da casa do seu pai? A primeira consequência é que fora da casa do seu pai, você não vai encontrar aquilo que você tinha antes. Quando você sai da casa do seu pai, você encontra um mundo rebelde. Você encontra pessoas que não são seus amigos, são adversários. Você não encontra um pai como aquele que você tinha. Você não encontra segurança. Você passa a não ter mais esperança. Tudo isso você tinha na casa do seu pai. As consequências é que você vai para o fundo do poço, que você vai pisar na lama, no lodo. Você vai alcançar consequências desagradáveis. E você vai sentir saudade da casa do seu pai. Esse filho pródigo, depois de gastar tudo, então ele resolve trabalhar. Agora eu preciso alcançar alguma coisa, aquilo que eu tinha e perdi. Então ele vai buscar um trabalho e encontra um trabalho que é dos mais humilhantes que há na terra. Essa palavra, eu vou fazer aqui um parênteses. Essa palavra, ela, como o livro é judaico, então nós observamos que os dois filhos que estavam em casa, um estava se referindo a um judeu e outro a um grego, porque Lucas escreveu para os gregos. E volta e meia nós estamos lendo na palavra de Deus que a palavra, a escritura diz, primeiro o judeu, depois o grego. E essa classificação, essa classe de povos, as duas classes, quando não é judeu, então se refere aos gentios. Porque as duas classificações que nós vemos hoje, as duas classes de povos, um é judeu, o outro gentio. E esse filho pródigo está nessa classificação de gentios, como nós somos. O filho mais velho, o judeu, aquele que fica em casa. Então nós observamos que esse filho que saiu de casa, ele estava
junto com seu irmão mais velho. Ele tinha também os mesmos benefícios daquele filho. Mas agora ele foi trabalhar num trabalho mais humilhante que existe para aquele que é judeu ou para aquele que viveu a cultura judaica, que viveu na casa junto com seu irmão. O judeu, ele não come carne de porco. E esse filho pródigo, ele foi apacentar porcos. Seria então a tarefa mais humilhante para ele naquele momento. Além de fazer isso, ainda ele não tinha comida e precisava então dividir a comida com os porcos. Se alimentar daquele alimento que os porcos comiam. Então nós vemos que a Bíblia é toda espiritual. E nós entendemos que essa comida do mundo não é a mesma comida que ele comia na casa do seu pai. Não é a palavra que é o alimento que sustenta e fortalece a parte espiritual, a natureza espiritual. No mundo, nós comemos um alimento estragado, um alimento que nós conhecemos aqui, nessa nação, nesse país, como lavagem, que os porcos comem, misturado com lama, que não dá sustentação, que é humilhante. A consequência para o filho que sai da casa do seu pai é esta, de comer a alimentação do mundo, alimentação estragada, a alimentação que não sustenta. Quem foi que deu emprego para ele? Um homem que tinha uma fazenda e criava porcos. Espiritualmente nós entendemos que este é o próprio diabo, que dá o alimento que ele tem para aquelas pessoas que trabalham para ele, para os seus servos. Este é o alimento. Esse filho teve essas consequências sobre os seus ombros. Teve que passar por essas consequências, para então entender que na casa do pai é melhor. Qual é, no terceiro ponto, qual é a solução para você, ou para aquele filho que sai da casa do pai, está nessas condições, sofrendo as consequências danosas? A solução para esse caso é nada mais e nada menos do que tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina acentuadamente, que é o arrependimento. O arrependimento no seu coração é aquele que move o coração de Deus. O arrependimento daquilo que aconteceu. O arrependimento de sair da casa do pai. O arrependimento de ser humilhado, de não ter o que comer, não ter roupas, nem calçado, nem aliança com o seu pai. Com o seu pai da casa onde ele saiu. O seu pai agora é um outro pai. Em São João capítulo 8, Jesus disse, o seu pai é o diabo. E para você que está desviado, para você que está afastado, que é a mesma coisa, da casa de Deus, há um convite agora para o arrependimento. Volte para a casa do seu pai. Esse filho, ele se arrependeu. E quando houve o arrependimento, então ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu me lembro que lá até os trabalhadores, até que os menores, até aqueles que eram escravos, tinham pão para comer. Eu, sendo filho daquele homem fazendeiro rico, não tenho aqui o que comer. Então eu quero voltar para a casa do meu pai. E vou fazer isso. Eu vou voltar. Mas não nas mesmas condições. O arrependimento era tal que ele disse, eu vou voltar, mas não quero mais que meu pai me receba como filho, mas eu quero que ele me receba como escravo. Até aqui, nós vemos
as consequências e a situação daquele filho. E como é a volta, ou como será a sua volta para a casa de seu pai? A volta para a casa do pai é nada mais, nada menos do que com humildade no coração. Volta-se com a cabeça baixa. Volta pensativo. Volta sem esperança total, porque não sabe como o pai vai recebê-lo. Ele volta fazendo perguntas, interrogações, mais interrogações. Como vou ser recebido? A palavra de Deus, no texto que nós lemos, ainda vemos qual foi o comportamento, qual foi a manifestação do pai quando ele volta. Primeiro, a palavra diz que o pai o enxergou de longe, quando ele vinha muito longe. Isso quer dizer que quando o filho sai da casa do pai, o pai fica esperando pela sua volta. Ele não ficou disperso, pensando em outros filhos ou no outro filho, mas ele ficou olhando para aquele caminho por onde o filho saiu, esperando a volta dele. E a palavra diz que quando o pai o viu de longe, saiu correndo para alcançá-lo mais rapidamente. Quando o alcançou, abraçou o filho e o beijou. Abraçar o filho quer dizer apertar no seu peito. Você está comigo agora. Você está junto de mim. E beijou, significando o amor que o pai ainda tinha pelo filho. Nada havia mudado no relacionamento de pai e filho, porque o pai o recebeu muito bem, mas aquele filho não estava igual. O filho não tinha roupa adequada. O filho não tinha um anel no dedo. O filho estava descalço, um escravo. E o filho estava com muita fome de comer o alimento que existia na casa do pai. Até aqui nós vemos a saída do filho pródigo e a chegada, a volta, o retorno desse filho. Qual foi a atitude do pai? Então nós vamos ler agora qual a atitude do pai quando você voltar para ele. Quando você se arrepender. Quando você sentir a saudade da casa do pai. E quando o seu coração estiver humilhado para voltar arrependido, humilhado e com votos de que então não sairá mais. Nós vamos ler então os versículos seguintes. Abra sua Bíblia. Versículos 22 e 23 de Lucas 15, que é o texto onde nós estamos lendo. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés.
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Nesses dois versículos nós notamos que a vontade do Pai, a alegria do Pai, fez com que ele tomasse algumas providências muito necessárias. Primeiro, ele chama seus servos e dá uma ordem. Qual foi? Trazei depressa. Observe essa palavra, depressa. A melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Depois nós vamos continuar. Qual o simbolismo que nós estamos vendo aqui? A roupa, ela fala de autoridade. Se o filho está voltando para a casa do pai, ele precisa ter, em primeiro lugar, autoridade. Porque agora, ele naturalmente e extraordinariamente, ele tem um inimigo, que é o pai que formou o outro reino, que é o reino das trevas. São inimigos. E agora ele precisa ter autoridade. Traga depressa. Eu quero colocar rapidamente autoridade sobre esse meu filho. Jesus disse, mesmo no livro de São Lucas, o seguinte: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal ou do maligno, e nenhum mal vos causará. Jesus, quando ressuscita, após 3 dias da sua morte e crucificação, ele disse no livro de São Mateus, capítulo 28, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele pode transmitir autoridade, porque ninguém pode dar autoridade se não tem. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele passa agora para o seu filho que está voltando, ou o seu filho que voltou. Autoridade também fala, vou dar aqui uma ilustração bem simples, bem rápida. Quando você está no trânsito, então dirigindo, você nota que na esquina existe um guarda de trânsito que está vestido com uma roupa que transmite autoridade. Aquela roupa, ela é dada pelo governo. Assim como aquele filho pródigo que volta, ele recebe também do governo do céu a roupa. Aquele guarda de trânsito, ele tem aquela autoridade, aquela roupa, e tem um apito na mão. Se ele apitar, qualquer motorista sabe que ali tem uma autoridade e deve ser respeitada. Aquele senhor, aquele homem é autoridade para multar se você errar. Se aquele guarda de trânsito tirar aquela roupa que significa, que caracteriza-o como autoridade, se ele atirar e ficar na esquina, ele corre um risco muito grande de, quando ele apitar, se ele não sair correndo, o carro passa por cima dele, porque não se vê ali a autoridade. Agora você deve entender que roupa é que aquele pai, então, pediu que trouxesse rapidamente e vestisse naquele filho que estava chegando. Ele estava dizendo: eu quero que meu filho tenha autoridade passada por mim. Essa autoridade, ela também é igual a uma procuração que alguém passa para outra pessoa, para em seu nome tomar as decisões, para em seu nome solucionar alguma coisa. Deus passa para nós, passa para os seus servos, filhos, aqueles que voltam à sua presença, uma procuração para realizar em seu nome negócios para o reino dele. Essa é a roupa que foi colocada. Essa roupa que você
ganhou do governo celestial. Depois ele disse aqui, traga um anel e coloca no seu dedo. Esse anel, logicamente, significa uma aliança que foi quebrada. Quando você sai da casa do pai, você quebra uma aliança. Aquela aliança que você fez quando você o aceitou como seu pai, como seu salvador, como seu senhor. Essa aliança, ela foi quebrada. E agora precisa ser uma nova aliança. Então ele dá ordem aos seus servos para que tragam uma aliança e coloquem no seu dedo. Aliança com o Pai. Agora eles estão aliançados. Sabe o que quer dizer uma aliança? Uma aliança quer dizer assim, tudo que é meu é seu. E tudo que é seu é meu. Então preste atenção. Quando você fez uma aliança com o Pai, você estava dizendo, Pai, tudo que é seu é meu, a partir de agora. E o Pai não recusa a atendê-lo. Tudo que é do Pai também é seu. Mas tudo que é seu também é do Pai. O que você tem que é seu, que você pode dar para o seu Pai? A resposta talvez seja nada. Você não tem nada, porque tudo é dele. Mas o que o Pai espera de você é que você entregue a sua vida para Ele. Entrega o seu coração inteiro para Ele. Porque a palavra diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Se Ele está dizendo que procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Então Ele está buscando verdadeiros adoradores. Porque Ele não diz que está buscando adoração, se é isso que Ele quer. Deus não está buscando em você adoração em primeiro lugar. Ele está buscando em você o seu coração inteiro. Porque quando Ele tiver você inteiramente, então Ele sabe que ganhará então adoração. Porque a adoração só pode sair do coração, de um coração preenchido com a graça de Deus. O terceiro ponto, ele pede para que seus servos tragam uma sandália, um sapato, porque esse filho voltou descalço. E lá em Israel, aquele que anda descalço é escravo. E além de tudo, quando o pai veste com as roupas, ele está vendo o filho como um soldado, porque ele precisa lutar contra o inimigo. E o filho descalço não ganhará êxito lutando com o inimigo, porque seus pés vão se machucar. Aí então ele não pode nem atacar o inimigo, nem correr do inimigo. O pai não quer que ele seja escravo. O pai o está recebendo como filho. Então o filho precisa ter as sandálias. Ele precisa estar calçado. Em Efésios capítulo 6, diz calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando você aprende o Evangelho, você está calçando seus pés. Porque naquele texto está mostrando um soldado, começando desde o capacete da salvação e etc. Então ele diz, você precisa vestir um calçado, calçar na preparação do Evangelho da Paz. Você precisa ter paz no seu coração. Você precisa saber que seus inimigos também te reconhecem como um soldado valoroso. Como um soldado de um exército que nunca perdeu batalha, que sempre foi vencedor. Você está inserido num exército de vitoriosos. Você não voltou para o Pai para ser novamente um perdedor. O Pai não admite perdedores. Ele admite verdadeiros homens, cheios do Espírito, homens que sejam ferramenta
para que ele possa utilizar. Por esse motivo é que ele traz para você o equipamento de um filho ou de um príncipe, porque agora você é filho do rei, um príncipe. Não se desvalorize. Você é um príncipe. Você é filho do rei. Mora num palácio. Espiritualmente, você pode assumir o reino. Ele diz que dá o reino para que você more nele. Não deixe que o inimigo te diminua. Não ouça o que o inimigo fala, mas ouça o que o rei fala. Não dê atenção para aquilo que escrevem para você. Observe o que o rei escreveu para você. Não dê ouvido às mentiras do mundo. Você é filho. Você não está mais fora da casa do Pai. Você tem agora uma mesa para sentar. Davi disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Na presença do inimigo, ele está sentado. Isso é paz. O inimigo te vê sentado ao lado do rei. Se o inimigo está buscando em você guerrear, e você está sentado, isso é que transmite, a palavra transmite a segurança de que você pode estar sentado, porque o rei diz que a guerra é dele. Então não se desgaste guerreando a guerra que não é sua. A guerra é do Pai. A guerra é dele. Você é a ferramenta que deve estar preparada para que esse guerreiro vitorioso continue sendo glorificado em você. E aqui está o filho pródigo novamente assentado. Roupas novas. Roupas de linho, brancas. Não é mais sujo. Ele não apacenta mais porcos. Agora ele apacenta o rebanho do seu pai. Ovelhas. Agora ele recebe a autoridade. Agora ele está aliançado. E agora ele está com seus pés no chão. Depois que termina essas condições, então o pai diz: agora vamos fazer festa. Leia o versículo seguinte, que diz, no versículo 23 de Lucas 15: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremo-nos. O pai, ele pede aos servos que matem o bezerro cevado. O melhor é aquele que foi cuidado desde pequeno, desde a sua criação, para então fazer a grande festa. Quem é este bezerro? Eu não vou responder, porque eu quero que você raciocine um pouco, mas ouça o versículo, ou os versículos que eu vou ler agora, que vai trazer a resposta deste bezerro que você, a partir de agora, ou na sua volta, você vai se alimentar dele. Então leia em
São João, no capítulo 6, versículos 54, e o 55 e o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Você já sabe quem é o bezerro cevado? Você já tem se alimentado dele? Dessa comida? Desse bezerro que o mataram e que agora nós precisamos viver dessa alimentação? Então gostaria que você se alimentasse sempre. Não há razão mais para você não se alimentar desse bezerro cevado, o melhor. A melhor carne, a melhor comida é a carne do Senhor. Estou encerrando, mas quero deixar ainda mais um versículo que fala também dessa situação. Em São Lucas, no capítulo 15, verso 10, diz assim: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa festa que o Pai está dizendo que faz é exatamente por causa do arrependimento. Por causa da volta, por causa da presença ou da aliança com o Pai. Há uma grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Então você hoje está sendo chamado para o arrependimento. Daquilo que você errou, não importa o que foi, importa que há um arrependimento e uma volta. Você só pode servir a Deus quando você está diante ou junto com uma comunidade. Porque isso é palavra do Senhor também. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: Não deixando a nossa congregação, nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia que é a volta de Jesus. Então aqui fica um ensinamento da palavra do Senhor. Continua conosco, continua ouvindo os ensinamentos, pois isso vai trazer para você salvação e para a sua família também. Estamos dispostos a te ajudar com os ensinamentos, com as revelações. Esperamos que você volte a nos ouvir e trazendo um coração limpo, um coração desejoso e uma fome para comer desse alimento. Que seus ouvidos sejam sempre abertos, limpos pelo Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus e para se tornar uma pessoa forte, como uma árvore plantada num ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Eu deixo agora o versículo que sempre deixamos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Grande abraço. Que a paz fique contigo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br